Existe quilombo em BH? Só sou essa mulher porque, assim, eu tive exemplo dentro de casa. Mas, assim, eu vejo que esse é um território matriarcal. E aí não é num contexto, assim, das mulheres que mandam, mas são das mulheres que orientam. É um contexto mesmo do útero, né? Da circularidade do útero. A gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente quer estar junto, todo mundo junto. Então, isso para mim foi um aprendizado que eu aprendi nesse chão. Manter viva essa memória, né? A memória dos nossos, né? Que eu só sou porque eles vieram antes de nós, né? Que isso que é ser quilombo, é você conseguir manter essa tradição. Pois é, hoje no Que Tem eu vou te mostrar o que raramente aparece no mapa oficial de BH. Só para você ter uma ideia, oficialmente em Belo Horizonte temos 6 territórios quilombolas urbanos certificados pela Fundação Palmares. No Grajaú nós temos a comunidade dos Luizes. No Arão Reis nós temos a comunidade Mangueiras, perto da MG20. No Aparecida nós temos os Carolinos. No Santa Efigênia a comunidade Manzo Caiango. E em Santa Teresa nós temos a comunidade dos Souzas e também a comunidade dos Matias, reconhecida esse ano. Ou seja, você acha que conhece BH. Cada território desse guarda memória, força, resistência e a verdadeira herança negra de BH. E hoje te convido a conhecer um pouco mais da nossa história, da história da nossa terra, que guarda muitas outras que você nem conhece. E para contar um pouco mais dessa história, nós estamos hoje em Santa Teresa para conhecer o Quilombo Matias e o Quilombo Souza. Como é que vocês chegaram aqui? Me conta sua história. A minha bisavó com meu bisavô veio para Belo Horizonte em 1910. Vieram lá de Além Paraíba, né, onde se instalaram na Rua Salinas, para ajudar no abastecimento da cidade de Belo Horizonte. E o que é ser quilombola? Então, na realidade, para mim é muito natural essa questão de ser quilombola, que é um modo de vida, né? E preservando a nossa cultura e a nossa tradição. Porém, eu não sabia que isso nos daria o título de quilombo, comunidade remanescente em pessoa que foi escravizada, que é o caso do meu bisavô, né? A gente considera isso quilombo família Souza porque é tipo uma família estendida, não é aquela visão de pai, mãe, filho, que é família. Família é um todo, né? Primo, tio, avô, avó. Então é esse núcleo familiar que ficou aqui, nesse território, e que tem as práticas hoje em dia. Por estarmos, né, em Santa Teresa, onde tem uma DEA especial, então a gente não tem mais as práticas que vieram com o meu bisavô nem minha bisavó, né, que tinha granja. Aqui em Santa Teresa não pode, né? A gente aqui do lado tinha uma fábrica de filtro, de cerâmica, guidar, essas coisas que também teve que sair do bairro por causa da ADE especial. Então, ser comunidade quilombola em contexto urbano e num bairro, né, como Santa Teresa, é um desafio.
Então, hoje em dia, a gente consegue manter as nossas práticas, são as festas, né? Que a gente tem o carnaval, a festa junina, a festa de Cosme Damião. Então, a gente é muito festeiro, isso a gente ainda consegue manter como as nossas tradições, né? Mas a prática de granja, de cultivo, hoje em dia é mais difícil. E até mesmo a parte da culinária, o fogão de lenha, os vizinhos incomodam um pouco. Ô, meu pai! Logo fogãozinho de lenha? Fogão de lenha, eles reclamam também. Eu falei assim que é engraçado, né? Churrasqueiro deve ter uma fumaça diferenciada do fogão de lenha. Né? Deve ser. É que vem um cheirinho. Aí reclama. Então, até o fogão de lenha, a gente tem usado pouco. Você sabia que no Brasil existem mais de 1 milhão de pessoas quilombolas? E em nossa BH, algumas dessas comunidades estão aí do seu lado e você nem sabe? Nosso quilombo, ele chega aqui no Belo Horizonte a partir da expansão ferroviária. O quilombo, ele foi escravizado pelo mosteiro de Macaúbas, e Macaúbas, na verdade, não era nem uma cidadezinha, né? Era uma grande fazenda. E então, com a expansão ferroviária, as famílias, e aí já era num contexto já de abolição, né? E aí, nesse contexto, eles vieram para Belo Horizonte para ajudar na construção da cidade. A minha madrinha, que é a dona Naí, nossa matriarca, ela chega aqui no território com 10 dias. 10 dias, e todos os demais, né, desse núcleo aqui da família Matias nascem praticamente aqui nesse local. Hoje, qual que é a dificuldade no processo de certificação do quilombo, Matias? Eu penso que isso foi um processo muito moroso, né? Então eu acho que a dificuldade é toda essa, mas eu vejo que para outros territórios também é a própria autodeclaração. Porque pra gente, assim, aconteceu uma situação de um embargo de uma obra e que aí meus pais, eles precisaram se mudar daqui de casa, e meu pai nasceu aqui dentro inclusive no quarto que ele dormia com a minha mãe, foi o quarto que meu pai nasceu. E hoje em dia ele tá morando na casa da minha irmã, né? Porque a gente tem uma obra que tá embargada, e todo esse processo pra gente, assim, até a gente fazer o levantamento do histórico da família, para a gente justificar o porquê que nós somos quilombos. Assim, eu me lembro desde pequena, a partir de um filme que eu assisti com meu pai, e eu falava assim: pai, então a gente é quilombo, né, por conta da organização da casa. Todas as vezes que alguma coleguinha minha vinha aqui, elas perguntavam assim: é uma casa dentro da outra? E no nosso imaginário, né, essa questão, né, da casa mais em roda, mais em circular, isso foi algo que a circularidade, né? A circularidade foi algo que trouxe para mim um pertencimento em ser quilombola, isso desde pequena. E aí, com esse atravessamento que nós tivemos com a questão do embargo da obra da casa dos meus pais, isso me incentivou, principalmente através de uma pesquisa, né, que eu sou professora, e através de uma pesquisa que eu participei, aonde tinham outras quilombolas, e que aí eu ouvi na história da Macota Kidoialê, eu falei assim: gente, mas parece que ela tá, que é do Quilombo Manso. Eu falei assim: parece que ela tá contando a minha história, e eu fiquei muito emocionada, e aí e foi uma atividade que a gente fez online, inclusive. E aí eu falei assim: gente, mas é a minha história. E aí elas pediram para eu contar a minha história. E aí, na hora que elas contaram, a Gláucia estava presente também, e eu falei assim: não, Luciana, mas você é quilombo. E foi a partir daí que surgiu o projeto Quilombo Reconhece Quilombo. Então, o processo da autodeclaração, você se reconhecer nesse lugar, é você assumir
uma resistência, mas também é você assumir a sua existência, o direito de existir. Foi aqui dentro que eu aprendi a ser assim, pensar dessa forma. Por isso que às vezes eu tenho muita dificuldade assim com as experiências que a gente tem, inclusive na contemporaneidade, nos contextos profissionais. A gente vê as pessoas muito distantes, as pessoas tendo uma dificuldade com o coletivo. Eu falo assim, gente, mas é tão bom se cada um faz a sua parte, e aí dá, o que é o propósito de um grupo, a coisa acontece porque cada um fez a sua parte. E eu aprendi isso foi aqui dentro. Não foi ninguém que me ensinou. Eu lembro quando teve o contexto da pandemia, aquela coisa, a gente tem que chegar da rua e tem que lavar isso, tem que lavar a mão, não sei o quê. Eu aprendi isso na minha casa. O meu pai, ele não abraçava a gente quando chegava do serviço sem lavar a mão. Então, assim, esses ensinamentos eu aprendi aqui dentro. Então, assim, eu sou muito honrada, sabe, assim, por pertencer a esse território, a esse chão. E eu tenho orgulho de me falar assim, que eu sou uma mulher preta, quilombola, herdeira do quilombo Família Matias. O convite está feito, então respeite, compartilhe e valorize. Vamos valorizar a nossa história afro-brasileira que pulsa forte em nossas veias. O que tem fica por aqui. Desejo para você um ótimo final de semana. Deus te abençoe e até o próximo episódio.